Galera, boa tarde, beleza? Tudo bem? Tô aqui, eu e meu amigo Brutal da Terra Molhada, fazendo um passinho aqui. Vamos aproveitar para trocar uma ideia, para falar sobre um assunto que eu estava conversando agora há pouco com meu amigo Beto, da diretoria do núcleo lá de Brasília. E a gente estava trocando ideia, eu dando uma explicação para ele sobre embocaduras, desmistificar alguns assuntos aí que realmente as pessoas me perguntam em todos os cursos, é sempre essa dúvida. E o mercado hoje, cada vez colocando mais embocadura à disposição de todo mundo, mas a maioria, grande parte hoje, não sabe nem o efeito das embocaduras básicas. E o pessoal começa a entender que o grande talento é do cavaleiro. A embocadura é uma ferramenta. Eu costumo dizer que é como um carro quebrado. O que conserta um carro quebrado é o mecânico, não é a ferramenta. A ferramenta ela pode ser usada tanto para poder consertar o carro, como para desmontar o carro inteiro. É a mesma ferramenta que constrói e destrói. A embocadura é a mesma coisa. Você pode usar uma embocadura para construir a equitação do cavalo, para você conseguir todos os recursos possíveis de um cavalo executar durante o adestramento e a sua apresentação na pista, como também você pode destruir o cavalo e causar traumas pro resto da vida através da embocadura. Esse negócio de falar que o meu cavalo gostou ou se adaptou com a embocadura A ou B, isso não existe, porque nenhum cavalo gosta de nenhum tipo de embocadura. Não existe uma embocadura que o cavalo goste. Basta você imaginar o que é uma embocadura dentro de uma boca extremamente sensível, como é essa região. O cavalo é muito seletivo do seu paladar. Essa região do focinho, boca, é uma região muito sensível, onde o cavalo sente sabor. Ele toca as coisas através do focinho, então é uma região muito sensível para o cavalo. E a embocadura age em toda essa região: maxilar, língua, barra, é a região que a embocadura age. Então, respondendo ao que o Beto falou, Alexandre, você disse aqui no curso que você tem hoje 44 embocaduras montadas e você utiliza meia dúzia. Eu queria saber exatamente como é que é isso. Eu disse que para ele que é exatamente assim. Hoje eu tenho 44 embocaduras que a gente vai adquirindo ao longo da nossa trajetória, e eu cheguei à conclusão que dessas 44 eu utilizo 5, 6 embocaduras, que são dois tipos de bridão, utilizo um espanhol, utilizo um Fernandinho e utilizo aí um gota ou um elevé, caso de necessidade. É o que eu uso. Os dois tipos de bridão que eu utilizo é um bridão de agulha tradicional, normal, e um bridão de argola também tradicional. Esses dois bridões eles têm mais ou menos o mesmo efeito dentro da boca do cavalo. Muda muito pouco. E as outras embocaduras são embocaduras com barbela e perna, onde dependendo do tamanho da perna vai aumentar ou diminuir a alavanca que vai impulsionar essa embocadura contra o cavalo. Então aí eu comecei a explicar para ele que o que faz o cavalo aceitar melhor um comando através da embocadura é, sem dúvida, a mão do cavaleiro. Quando o cavalo compreende o comando, quando a abordagem desse cavaleiro é sutil, quando após atender o comando, o cavaleiro dá o alívio para que ele entenda que aquele movimento foi certo, automaticamente a reação do cavalo é nenhuma. Automaticamente o cavalo, após receber o alívio, ele vai descontrair. E a descontração nada mais, nada menos que é o cavalo reacomodando a embocadura na sua boca, para que fique de uma forma mais confortável para ele. Então você faz uma tensão na rédea, você faz uma solicitação na rédea. Aquilo provoca uma pressão na boca do cavalo. A partir do momento que o cavalo fez o movimento, você alivia, ele vai acomodar novamente a embocadura, mascando, soltando aquela pressão que você utilizou através do seu comando. Então, conforme o cavalo ele vai entendendo melhor o comando, o tipo da embocadura pouco importa.
Conforme você vai evoluindo ao adestramento do cavalo, as embocaduras elas passam a ter que também ter um outro efeito. Às vezes você utiliza uma embocadura durante um tempo do adestramento, no início é ótimo. Depois que o cavalo evolui, que ele vai dando leveza, aquela embocadura começa a ficar agressiva. Tamanha acessibilidade que o cavalo desenvolveu. Tamanho o entendimento que o cavalo desenvolveu mediante aos seus comandos. E aí já não necessita mais de uma embocadura um pouco mais severa. Então, é isso que a gente fala. Hoje, a gente vê aí no comércio de embocadura. Embocadura do bridão de agulha. Existem diversas variáveis. S, hélice, colher, cada um do tamanho. Isso não vai interferir absolutamente nada na atitude do cavalo. O que vai interferir é a leveza ou o peso que você vai colocar na mão. A embocadura ela pode ser leve ou agressiva de acordo com a pressão do cavaleiro. Eu posso machucar um cavalo com um bridão de agulha, que é um bridão extremamente leve, como eu posso também dar conforto ao cavalo com uma embocadura Fernandinho, que é uma embocadura tradicionalmente mais pesada. Então, se eu tenho uma embocadura mais pesada, a minha mão automaticamente ela tem que ser mais leve, para eu equilibrar essa força. Se eu utilizo de um bridão, onde eu não tenho alavanca, onde eu não tenho a pressão da barbela, aí eu já vou colocar uma força um pouco mais forte, para poder equilibrar também o comando. Eu costumo dizer, cara, que a embocadura, a variação da embocadura, ela interfere muito no resultado final. Se você tem aí um cavalo que já está totalmente adestrado, um cavalo que já está em preparação e apresentação de pista, e esse cavalo ele necessita trabalhar com a frente um pouco mais baixa, mediante ao seu movimento, aí eu vou utilizar uma embocadura um pouco mais severa. Se é um cavalo que exagera um pouco mais de mão, se é um cavalo que já tende a subir um pouco o movimento, aí o que eu vou fazer? Eu utilizo uma embocadura um pouco mais severa para poder flexionar um pouco mais e manter a frente dele um pouco mais baixa, limitando o trabalho das espadas. Se eu limito o avanço das espadas, consequentemente eu vou limitar o movimento. Mesma coisa acontece o contrário. Se eu tenho um cavalo que tem uma mão um pouco mais curta, se eu preciso aumentar um pouco mais esse movimento, se eu trabalho com uma embocadura mais leve, onde esse cavalo vai trabalhar com a frente um pouco mais alta, com o focinho um pouco mais liberado, automaticamente eu vou estar dando liberdade nas espadas para poder essa espada andar mais. Então, as embocaduras, elas têm todas essas variáveis, não para você poder trabalhar um cavalo e fazer um cavalo de pista, e sim para você conseguir o melhor conjunto. O cavalo devidamente adestrado, leve na sua mão com bridão, você vai trabalhar aí as embocaduras de acordo com o que você quer com o movimento. Se você vai fazer uma prova de marcha, o cavalo um pouquinho mais pesado para poder dar um pouco mais de apoio e amarração no conjunto de frente. Se você vai fazer uma cavalgada, se uma criança vai montar no cavalo, você utiliza uma embocadura um pouco mais pesada para poder ficar mais leve e dar mais conforto para quem não está apresentando um cavalo. Então, são coisas que a gente conversa muito no curso. Eu estava batendo exatamente esse papo com o Beto e aí resolvi vir aqui trocar ideia com vocês. É óbvio que esse aí a gente teria um dia inteiro no curso, a gente passa uma manhã inteirinha falando sobre a embocadura e seus efeitos. Mas aqui é só simplesmente a gente compartilhando uma ideia para que possamos, para que a gente possa estar entendendo, interagindo. Eu acho que a grande ferramenta que é a internet é para isso, é para a gente compartilhar informação, para a gente ensinar, para a gente aprender, para a gente poder dar velocidade na informação, beleza? Então, moçada, fica aí a dica e em breve vou estar, já estamos confeccionando um canal no YouTube, vai ser um canal que eu vou utilizar exclusivamente para dicas. É um canal sem fim lucrativo nenhum, é um canal onde eu vou estar colocando aí semanalmente 5, 6, 7 dicas, onde eu vou estar junto com o meu amigo Brutal aqui, ó. Nós vamos estar exatamente a gente fazendo os exercícios, que é um cavalo que está extremamente adestrado, um cavalo que já está comigo, já monto nesse cavalo há mais de 10 anos. E ganhei um nacional montado nele. Então é um cavalo que já tem